Olá, estamos no 17º Papo de Valor e hoje estamos recebendo diretamente aqui da Fenamilho essa grande liderança, Voese, que é o presidente da Fenamilho. E antes da gente iniciar, gostaríamos de te conhecer um pouco mais, Voese. Então, fala só um pouco sobre você, quem você é, para depois a gente falar dessa feira maravilhosa que está acontecendo. Bom, meu nome é Luiz Alberto Voese, eu tenho 63 anos, trabalhando de voluntário quase que a minha vida após os 16 anos, vida toda envolvida com esses projetos de... eu fui funcionário do Banco do Brasil por 37 anos praticamente, já era naqueles momentos de trabalhar pelas ABBs, eu sempre fui muito envolvido com a minha comunidade local. Meu nascimento foi em Buriti, aqui no interior de Santo Ângelo. E aí depois eu fiz duas faculdades, a faculdade de Ciências Contábeis, depois fiz Direito e fiz pós-graduação em agronegócio. Como eu te disse, trabalhando pelo Banco do Brasil, eu trabalhei no Mato Grosso, Goiás, Bahia, Pernambuco. Voltei para cá depois fui trabalhar em Três Passos, São Borja, Uruguaiana, depois aqui em Ijuí, do lado aqui, depois voltei para Santo Ângelo, acabei saindo de novo, fui para Criciúmal e depois eu me aposentei numa aposentadoria incentivada que tinha em 2016, aqui em Guarani das Missões, e acabei aceitando um pedido do prefeito Jacques, que já era meu companheiro de Clube Gaúcho, meu amigo anterior à prefeitura, e acabei aceitando então ser o secretário da Fazenda dele. E nessa brincadeira a gente já está aí agora há 6 anos com ele, e aí, né, por tabela acabei aceitando um convite dele para que eu assumisse a Fenamilho num primeiro momento de forma interina, porque não tinha naquele momento ninguém. E aí são 10 comissões que trabalham, que são envolvidas na Fenamilho, e acabei virando o titular por uma consequência, né, da interinidade, e acabei depois ficando presidente, e cá estamos nós, né? E o que é a Fenamilho? O que a Fenamilho representa para Santo Ângelo e também para toda a região? Legal essa pergunta, assim, porque eu mesmo, quando assumi, a gente chega assim e vai também se inteirar o que é, o que representa. A gente sempre teve essa participação da visitação. Eu já tinha trabalhado nas últimas 2 feiras, mas uma coisa mais tímida, que eu tinha auxiliado aqui a gestão anterior, mas vim conhecer então assim de uma forma mais efetiva, e a participação desse voluntariado todo que acaba se envolvendo. A gente tem uma condução de inúmeras pessoas, são aí mais, hoje deve estar próximo dos 300 voluntários. Que interessante. Junto. E aí, nessa edição, a gente fez uma porção de parcerias. Então nós temos mais outras tantas. Teve uma noite aí que fizeram uma sessão de assinatura de contratos. Eu assinei naquela noite 11 contratos de parceria com vários segmentos aí, desde o estacionamento, bilheteria, que a gente deu uma profissionalizada, né? Trouxe um pouquinho mais uma palavra diz, um pouco mais de profissionalismo para agilizar, não que antes não funcionasse, mas nesse lado assim também das pessoas ficarem na bilheteria, manuseando o dinheiro, fazendo a cobrança dos ingressos. A gente ficou mais no monitoramento, mais na condução de fechamento de caixa, por exemplo, do que propriamente executando lá. Então isso foi terceirizado, assim como também a própria bilheteria, estacionamento, onde nós fechamos uma parceria com uma empresa de Porto Alegre, que já tinha a expertise lá de conduzir lá grandes estacionamentos como o
Hospital Mãe de Deus, o Moinhos de Eventos, e também já trabalham na Expo Inter. Então, se você tem essa referência de uma empresa que trabalha na maior feira da América Latina, que é nosso sul do Brasil aqui, né? Essa grande parque de exposição que eles têm lá, isso nos animou e fazer essa parceria com eles e tive agora momento de acessos de algumas imagens aéreas do dia de ontem. Realmente parece que tudo dando certo, tudo estacionado, porque parece bobagem isso, assim, num primeiro momento. Mas às vezes um parque, nós temos aqui 44 hectares, tem uma parte ainda que não está totalmente em condições de ser utilizada, ela tem algumas escavações, a gente vai ter que dar uma melhorada, mas toda a parte que a gente fechou e até a gente já ampliou, além do fechamento já teve que fazer umas melhorias, nós fizemos novos asfaltos aí para o pessoal para fora do parque, e a gente percebe que eles conseguiram realmente alinhar todo mundo, deixar organizadinho, coisas que em outras feiras às vezes dava trabalho, que o pessoal ia chegando, ia deixando no meio de qualquer jeito, e isso faz que muitas vezes você pode colocar de repente mais uma vez essa quantidade de veículos, desde que esteja bem estacionado. Como eu disse, bobagem, mas desde que você trabalhe isso direitinho, faz com que as pessoas tenham uma afluência maior na hora de entrar, que a coisa aconteça de uma forma melhorada, porque esse sempre é um grande drama, né, de você chegar no parque e ficar às vezes 40, 50 minutos na fila, às vezes mais. Se você facilitar isso para as pessoas conseguirem entrar mais rapidamente, isso é de agrado, acho que de todo mundo. E como a feira foi pensada? Porque se percebe numa organização de uma forma geral e é um ponto forte que nós estamos percebendo da fala das pessoas que vêm visitar a Fenamilho, que ela está muito mais organizada. Como foi pensado isso, desde a distribuição da parte agrícola, das empresas? Como foi essa organização? É trabalhar com equipe, né, Letícia? A gente acha que nós bancários, a gente sabe o quanto da importância de você trabalhar em equipe. Eu faço uma analogia, assim, por exemplo, com um treinador de futebol. Eu acho que o treinador de futebol que fica do lado do campo, gesticulando, esbravejando, muitas vezes usando de palavrões, xingando, eu tenho comigo isso. Eu acho que ele não treinou bem. A equipe, a gente percebe de grandes equipes europeias, por exemplo, que às vezes o treinador nem levanta do banco de reservas, ele fica a maior parte do tempo ali sentado. Claro que ele levanta, vai até ali, às vezes, né, por alguns instantes, mas a maior parte do tempo ele fica até sentado. Por quê? Porque ele treinou bem. A gente buscou fazer não que eu tenha, que eu acho que eu fiz, mas assim, a nossa equipe, a gente se cercou de pessoas comprometidas e qualificadas. Então, nós temos aí 20 setores, 20 comissões trabalhando. Você faz parte de uma delas, ajudou aqui, né, deu algumas dicas. Eu acho que é isso que é importante, é a gente ter essa participação com antecedência, precaver do que remediar. O nosso próprio sistema de segurança envolveu aqui a Brigada Militar, a Polícia Rodoviária, a Polícia Civil, bombeiros, a própria SUSEP entrou também depois, né, que fazem aquele monitoramento das tornozeleiras eletrônicas. Não é bobagem, não. A gente tem toda. Eu tenho disponibilizado pela Brigada Militar, eu recebi o comandante, tem do CRPO Missões, que é o comando regional que tem aqui em Santo Ângelo, e mais o Major Inísio, que é o comandante da Brigada Militar aqui. Eles me colocaram de que, junto com a cavalaria que eles estão aqui trabalhando e tal, eles têm disponível na cidade, nesse momento, 410 homens que vêm aqui para o parque, que cuidam da cidade como um todo, porque não adianta também dar uma de cobertor curto, trazer a brigada para dentro do parque e deixar a cidade a descoberto. Então eles estão fazendo, e aí teve por coincidência toda essa, digamos, essa folia assim,
de ter essas denúncias de que haveria problema nas escolas. Então, isso também alertou e fez com que o Comando Maior também tivesse esse cuidado de que a gente tivesse aqui dentro do parque toda uma segurança. Eu já tinha aqui contratado uma empresa particular, que é também uma inovação. Eu acho até que aqui a gente está sendo visto, porque tem 32 câmeras dentro do parque fazendo esse monitoramento. Tudo centralizado numa central de monitoramento, onde tem pessoas sentadas 24 horas acompanhando isso, para justamente fluir as coisas sem que haja necessidade de atropelo. Nesses primeiros 3 dias eu não tenho notícia de nenhuma intercorrência maior, de chegar ter algum problema. E eu acho que é isso sim, justamente é se precaver, se antever a coisa, se organizar antes para não ter atropelos depois. A gente já tinha a experiência do ano passado de Santa Rosa, porque a FenaSoja e a FenaMilho sempre andaram para e passo. São sempre 2 feiras de destaque da nossa região. E a gente sempre tinha algo em torno de 120, 130 mil visitantes e algo parecido com isso também em milhões de negócios. Quando a FenaSoja anunciou 360 mil visitantes e algo superior a 1 bilhão de negócios, eu disse, opa, vamos se alertar, gente, porque deve acontecer, talvez não na mesma proporção, mas as coisas devem estar ocorrendo de uma forma mais forte também. Então vamos nos preparar para não sermos surpreendidos na hora. E essa era a minha próxima pergunta. A tua expectativa de público e negócios para a FenaMilho? O que eu falo para as pessoas que a gente tem na organização toda dos voluntários, que a gente só vai perceber isso, vai ter um número final lá no final da feira, dia 30. Mas eu trabalho com um público aproximado, ou mínimo até, de 200 mil. Esteve uma expositora aqui do Pavilhão 1, aqui no nosso estande, tomando um cafezinho. E aí ela estava trazendo que eles estipularam um objetivo para toda a feira de vendas. Uhum. E eles já atingiram o objetivo da feira em 2 dias. Em 2 dias, eu achei incrível. Eu não tenho perguntado para as pessoas o que estão achando, eu não tenho me antecipado e feito essa pergunta. Mas as pessoas estão vindo até a gente, e isso é um bom sinal, né? Quando as pessoas vêm agradecer, vêm elogiar pela organização, que a feira está bonita e nunca teve tantos expositores. E isso faz parte, então, Letícia, de um trabalho conjunto de toda uma equipe, né? Que se esmerou, que vem trabalhando, não é de hoje, né? E como eu disse, todas essas parcerias que a gente montou é justamente, né, com esse propósito. A gente queria fazer uma feira diferenciada no ano do Sesc Centenário e também digo, né, que a gente só iria perceber isso mais efetivamente quando ela começasse a ocorrer. Antes disso, são meras expectativas. E nos surpreendeu assim, positivamente nesses 3 primeiros dias essa chegada do público ao parque os negócios sendo gerados, né? E tem uma grande expectativa de negócios, assim, pela tua percepção. A gente já tem um ponto aí que nós estamos percebendo que os negócios estão acontecendo. Pelo menos as pessoas passam com sacolas, né? Fazendo suas compras. Mas tem uma expectativa grande de negócios? Com a nossa equipe, a gente, né, chegou como eu disse, Santa Rosa, o Elias dizia para mim outro dia, né, pela nossa proximidade, a gente se aproximou bastante, ele disse, Voese, eu dei até tipo assim, um tiro na lua, eu ia fazer, eu propunha para a FenaSoja fazer mais de 1 bilhão em negócios. E aí eu brincava com ele, digo, eu não sei se eu vou exagerar nesse teu número, apesar de você ter anunciado 1 bi e 200 milhões de negócios, digo, eu vou começar mais timidamente. Eu acho que se eu chegar a um patamar de 700, 800 milhões, acho que eu já estou me dando por satisfeito. Mas pelo que eu estou percebendo e pelo que as pessoas me dizem, esse número nós vamos bater antes da metade da semana. Então, que bom isso, né? Que as pessoas estão satisfeitas também.
Porque a feira se faz. Qual é o que é uma feira, né? É você organizar um ambiente de pessoas que queiram mostrar e vender algumas coisas e, por outro lado, você proporcionar que o público venha até eles. Então, é um encontro de pessoas que expõem, tanto para comércio, tanto como para mostrar inovações, que são negócios que às vezes não são fechados no momento, mas são justamente por ser esse o nome, exposição, né? Algumas coisas acontecem e são fechadas dentro do próprio percurso dos 10 dias, mas muitas coisas acabam acontecendo na sequência, depois. Então vem o expositor e alguém que tenha que vir aqui e ver o que está exposto. E por isso que a gente permeia isso com algumas atrações a mais, para que as pessoas venham até o parque e se sintam estimulados a estar aqui. E esse é que eu vejo assim como é um dos grandes propósitos de a gente fazer essas feiras. E quem ainda não veio para Fenamilho, não chegou ainda aqui, o que elas vão encontrar? O que tem aqui à disposição dos visitantes na Fenamilho? Nós temos esse ano mais de 600 espaços de exposição. Com mais ou menos 400 expositores. Então, muitos deles usam mais de um espaço, né? Então, por isso que a gente fala, não são propriamente mais de 600 expositores, são mais de 600 espaços de exposição, onde em torno de 400 expositores fazem essa movimentação. Nós melhoramos esse ano a forma por exemplo, nós não tínhamos aqui também uma centralização maior da parte do agronegócio. Então, nós proporcionamos onde as grandes empresas que antes estavam um pouco esparramadas pelo parque, que elas ficassem mais centralizadas. Então, criamos aí a Rua do Agronegócio. Meus voluntários que trabalham lá dizem, não é mais só rua, agora é uma avenida já. É uma avenida do agronegócio. De tamanha acolhida, né, das pessoas viram, perceberam a melhoria que foi feita em termos de adequação do espaço para que eles pudessem se colocar bem ali, todos os expositores. Então a gente tem essa digamos assim, novidade de ter uma centralização na parte do agronegócio. Nós duplicamos a capacidade de receber a agricultura familiar com as suas agroindústrias, que ela já tinha uma boa capacidade, mas dada a demanda e a movimentação que a gente percebeu que muitos ainda gostariam de se juntar a essa exposição, a gente dobrou essa capacidade, lotou, está todo mundo lotado, e todo mundo também já me dizendo que tiveram que já repor muita coisa, que tudo já foi praticamente vendido só nesse primeiro final de semana. A Lei Rouanet, pela primeira vez, a gente teve aí uma forte adesão de empresas patrocinadoras, e eu posso falar nesse número, a nossa Lei Rouanet, feita pela MK Produções, ela tem um teto de 800 mil. É um número quebradinho ali, porque é assim que acontecem os projetos, mas em números redondos são 800 mil. E eu até falava com a produtora Odila, eu disse como é que era isso em outros anos. Ela disse, eu tinha sempre também um valor mais alto, mas eu nunca fechei mais do que 50%. A gente juntava aí algo em torno de 300 mil, 300 e pouco, e dessa vez nós teríamos espaço, inclusive, para ter tido mais. A gente chegou em 800 mil, e isso proporciona com que a gente tenha mais de 70 atrações no palco cultural. O palco cultural, que é logo ali embaixo, ele começa aí metade da tarde, mais ou menos, e vai até próximo quando acontecem os shows no anfiteatro, para não dar essa mistura de sons e tal. Mas são mais de 70 programações que o grupo de cultura, que a Comissão de Cultura preparou para graças a essa Lei Rouanet, que a gente então cumpriu a meta também e pôde proporcionar para pequenas bandas, teatros, apresentações circenses, aquelas apresentações de rua, muitas vezes, né? Que a gente tem vários grupos aqui em Santo Ângelo, e bandas
de todos os segmentos, de bandas gaúchas, bandas de músicas gaúchas, né, bandas de rock, que muitas vezes não tem um local mais apropriado para se apresentar, e estão aqui dentro do parque muito felizes. Eu acho que até se a gente tivesse oportunidade de abrir mais, né, ter mais espaço, a gente poderia até ter ampliado isso, mas 70 e alguma coisa aí, que não bem, eram 72, depois que subiu um pouco, mas algo em torno de 70 apresentações nesses 10 dias aí. Eu estou percebendo que assim, ó, é uma feira ativa, viva. Até hoje, pela parte da manhã, 7h30, já começou ali rodada de negócios. Às 9 horas já teve a questão aí de educação financeira, inclusive com o Sicredi lá no Espaço Cultural. Vai ter sobre carreira também, nós vamos estar lá falando para os jovens sobre isso. E tantas outras palestras que vão estar acontecendo, né, durante toda a feira. Eu me deparei aqui agora, entrando no parque, eu tive que atender algumas outras ligações de outras emissoras de rádio, parei no trânsito, parei na cidade, mas quando eu cheguei aqui já via ônibus, né, descendo estudantes aí, um número bem elevado de estudantes que vão aqui agora participar, e realmente eu acho que o Sicredi vem bem aí com essas palestras, com já a sua expertise de ter várias palestras nesse segmento. Eu acho que o segmento das palestras da educação financeira é muito importante para os estudantes, tanto da cidade como o pessoal que está lá no interior. Porque cada vez mais hoje a gente percebe que há uma necessidade da fixação dos filhos dos agricultores que permaneçam com os seus pais. Mas eles, em outros tempos, eles já não queriam mais ficar lá, porque hoje com a conexão, né, internet, enfim, as coisas da cidade às vezes são mais atraentes, e os filhos acabam abandonando a vida rural e vêm para a cidade buscar novas oportunidades e outras oportunidades. Mas ele tendo também algumas coisas que atendam a sua necessidade, né, digamos assim, a sua vontade de usufruir no centro urbanizado, e ele tendo isso no interior, e hoje cada vez mais cresce isso para lá também, e ele tendo então essa orientação já financeira, enquanto ainda estudante, é um modo de estar auxiliando e orientando muitas vezes já a auto-orientação dele, como para os próprios pais, que às vezes não tiveram toda essa oportunidade, e ter esse cuidado, né, de lá, desde a idade mais tenra, digamos assim, já estar cuidando e já estar se habituando em falar em finanças e ter o cuidado para que isso não o surpreenda mais tarde de uma forma negativa. Esse trabalho ele transforma a vida das pessoas, né? Então, se começassem desde jovem, nós mesmos, né? A gente, claro, tu trabalhou a vida toda em instituição financeira. Eu já estou há mais de 25 anos aí também no mercado financeiro. Isso já vem de nós. Mas se a gente pudesse trabalhar com esses jovens cada vez mais, isso ia fortalecer e a gente ia ter uma sociedade muito melhor, né? Com certeza. Com certeza, Letícia. Essa vivência deles, de conhecimentos, porque olha só, o nosso tema, inclusive, esse ano, Raízes que Conectam Pessoas. O tema fala em conexão de pessoas, e a gente aprofundou isso e tem conversamos muito sobre isso, porque nós vimos numa situação bastante complicada da pandemia, duas adiamentos da feira, e a Fenamilho tem essa conotação de Fenamilho internacional. Então essa conexão com países da Argentina, países como Paraguai, Argentina, Uruguai, que vem até nós, e essa conexão da gente ter isso com os nossos estudantes, com que eles também tenham essa percepção de que eles estão inseridos dentro de um contexto todo. Isso nos deixa assim, porque a informação, ela está cada vez mais ágil, em maior quantidade,
o número excessivo até de informações não tão úteis. Então, saber filtrar isso e voltar a sua pesquisa, buscar conhecimento nas áreas mais adequadas para que ele tenha uma vida melhorada, de mais fácil condução, ele precisa ser estimulado para buscar essas coisas pontuais e não ficar de repente só no devaneio e olhando coisinhas menos importantes na internet. Então é um campo vasto de informação e que então muitas vezes precisa ser filtrada, precisa ser conduzida para que eles não se percam numa forma assim, né, olhando e buscando de repente só coisas que não dão um maior suporte para a vida dele. Perfeito. Voes, eu queria te escutar assim, qual é o teu sentimento de estar conduzindo essa feira, aquilo que vem lá de dentro do teu coração. Olha, de vez em quando até me fala, eu tinha sempre um envolvimento com a FENAMILHO afetiva, tá? A minha mãe, como ela tinha sido a rainha em 1954, e ela sempre trazia isso muito forte com ela, assim, a emoção dela ter sido a primeira rainha da FENAMILHO, e naquele momento a feira acontece de uma forma ainda itinerante, mas Santo Ângelo recebia naquele momento como a capital nacional do milho. Isso em 1954, nós não tínhamos ainda a grande habitação e colonização dos estados grandes como do Mato Grosso, Goiás, né? Não era assim não tinha expandido tanto assim. Então a nossa região ela já era muito forte naquela época. E não que hoje não seja. Eu tenho dito aqui e tenho visto aqui, conversado com o pessoal dos bancos, nós temos aqui na nossa região, eu acho que toda a região da MM, mais a Mufron, uma excelente região produtora de grãos. E a gente vê isso nas próprias carteiras agrícolas dos bancos, onde se notabilizam aqui, algumas delas inclusive sendo as primeiras carteiras do estado do Rio Grande do Sul. Então isso não é pouca coisa, né? Você tendo regiões como a Fronteira, Samborja, Uruguaiana, lá embaixo Pelotas, Santa Maria, Caxias do Sul, e você dizer que as carteiras agrícolas, as maiores, estão na região nossa aqui, da fronteira oeste, eu acho que isso não é pouca coisa, e isso deve ser valorizado. Eu acho que os nossos produtores fazem isso, fazer valer, e então, voltando à tua pergunta de estar à frente a FENAMILHO. Então, aprendendo com a minha mãe a ter esse gosto, sempre percebendo pelo lado até emocional das soberanas que eram escolhidas, ela sempre tinha essa curiosidade, quem vai ser a rainha, fulana e tal, ela tinha então essa, e eu acabei me criando nesse meio assim, e sempre vindo na feira, né, visualizando, né, acompanhando meus pais aqui, e de repente, não mais que de repente, você se vê presidente dela, né? Primeiramente, não tinha sido um sonho meu isso, né? Não era assim que eu achava que... Mas as minhas coisas têm acontecido meio assim, né? Eu acabei virando gerente de banco, eu acabei virando presidente de algumas entidades, não sei, parece que faz parte do meu currículo. A liderança está em ti. E aí a gente, quando chegou aqui, pegamos essa presidência, foi justamente assim, tá, já que aconteceu, vamos fazer valer, né? Vamos fazer o melhor possível para acontecer de uma forma organizada, trazer... Eu, por natureza, Letícia, eu sou muito de olhar para o copo meio cheio e não enxergar nele o copo meio vazio. Eu gosto de estimular as pessoas, motivar as pessoas, que elas trabalhem com afinco, com gosto.
você faz um serviço voluntário, gratuito, né? Tendo despesa, inclusive, fazendo o movimento com fazer acontecer muitas vezes com as suas despesas, as suas expensas de vir até o parque, de participar das reuniões. Ele está por nada, mas de repente ele está gastando da sua própria gasolina do seu carro. Então ele ainda vir aqui e não ter motivação para isso, eu vejo esse lado assim de motivar as pessoas, de incentivar as pessoas e fazer com que elas percebam o quão é importante o lado do voluntariado, de trabalharmos. Se a gente tem essa vocação, se a gente tem de repente essa liderança, e não só minha, mas com todas as pessoas, por que não fazer valer e fazer com que isso efetivamente dê resultado, né? Que a gente não esteja trabalhando em vão, que as pessoas que... eu principalmente, eu não busco nenhuma promoção pessoal, eu não tenho nenhuma aspiração, nem política, ou aspiração de querer ter uma notoriedade, alguma coisa. Não, quando a gente entra, eu e a Marilise, nós acabamos entrando e tentando fazer valer, né, trabalhar pelo bem comum, e não é muito simples a gente receber, não é todo momento que a gente recebe elogios, mas quando as pessoas nos elogiam e nos dizem da sua percepção de que eles estão satisfeitos com o que a gente fez, isso é tão bom, né? A gente poder ter ver no brilho dos olhos, e é uma coisa que eu tinha isso como uma perseguição pessoal, que é fazer com que as pessoas melhorassem a sua autoestima em relação à Fenamilha, sabe? Não que a Fenamilha não tivesse outras edições boas, mas a gente buscando depois da pandemia, todo aquele processo das pessoas ficarem isoladas, ficarem em casa, que as pessoas viessem para a feira e gostassem dela novamente e se sentissem assim inseridas no processo, e que essa autoestima da cidade, da região, né, ainda estamos recém iniciando, mas acho que a gente está percebendo que as pessoas estão realmente motivadas e estão agradecidas da gente fazer essa feira grande, e eles estão vivenciando ela de uma forma muito legal, muito positiva. Eu acredito que tu deu bons passos aí no teu objetivo, porque te digo, eu sou santo-angelense, trabalho lá em Santa Rosa, participei da FenaSoja e agora estou aqui na Fenamilho. E para mim, assim, é uma gratidão poder estar aqui e percebendo essa evolução dessa grande feira, uma pujança de negócios, uma organização, e tu à frente disso, assim, é uma emoção estar aqui conversando contigo, né? Tu podendo relatar tudo isso que foi conquistado, tudo que está sendo conquistado, porque tem muita coisa para acontecer ainda, né, Voese? A gente tem ainda mais agora, toda essa semana, foram apenas os 3 primeiros dias que, né, a gente pegou aí esse final de semana com o feriado. Tem muita coisa que eu acho que agora, assim, a primeira fase, os primeiros dias foram assim mais da própria festividade. É claro que ainda tem muitos shows pela frente que vai, mas assim, hoje numa segunda-feira a gente já perceber que tem fila na frente da entrada do parque, né? Do parque. No primeiro dia, assim, a gente sempre ouvia que na abertura era meio complicado, né, você ter um auditório assim, com mais gente para assistir a abertura. E quando eu me dirigi para o parque na sexta-feira de manhã, eu já fiquei retido no trânsito de manhã cedo, né? O parque ainda não estava nem direito aberto, e era uma, como eu disse, às vezes no início você precisa saber trocar um pneu com o carro em movimento, porque a feira já abriu. E era uma outra coisa, Letícia, que eu ouvi falar em feiras anteriores. Tomara que quando forem fazer a próxima não abram a feira com um grande show, porque a feira recém está abrindo e tal. Então, assim, eu me lembro que em outras feiras a gente tinha, como eu disse, nas últimas 2 eu participei mais timidamente, mas eu via esse negócio, por exemplo, assim, era sábado de manhã, a abertura da feira, e ainda estavam os bombeiros aqui por dentro fazendo vistorias,
e no parque não estava ainda totalmente liberado. E a gente teve um auxílio muito grande do Ministério Público. A doutora Paula, ela, assim que terminou, então são 4 anos agora, que foi 2019, a gente se antecipou a muitas coisas. O parque tinha, como tem etnias aqui dentro, tem casas de associações, foi tudo feito um trabalho pela Secretaria do Meio Ambiente e com um engenheiro contratado, para que a gente fizesse isso também antecipadamente. Então aí tem muito da mão da doutora Paula em nos convocar, assim, bombeiros, prefeitura, o prefeito participou de algumas reuniões, eu como presidente já da feira depois, e trabalhando juntos para que a gente se antevesse isso, né? A gente e tu sabe que tem uma diferenciação entre o PPCI do parque, somente ele vazio, e do PPCI do parque com ele depois já habitado, né? Com os expositores aqui dentro. E eu até fiz uma filmagem quando a Eliette, que é uma das nossas ajudantes lá na secretaria, era 15 horas de quinta-feira. Eu estava ali próximo dela, dentro do ambiente lá da secretaria, e ela pegou um papel na mão e vibrou assim. Pela primeira vez nós temos um PPCI do parque aprovado um dia antes da feira abrir. Sabe, isso que fantástico, é legal, né? É muito legal. Voese, nós estamos nos aproximando aí do nosso final do podcast, do Papo de Valor, e gostaria que tu deixasse teu recado para quem está nos assistindo, para quem está nos escutando, e para vir para a feira, para conhecer, enfim, deixa teu recado aí. Olha, em especial para dos clientes de vocês do Sicredi, quem ainda não veio, também temos aqui, eu acho que pela primeira vez, assim, um stand tão bonito, tão movimentado. Eu passo aqui diariamente e eu acho que vocês não conseguem nem tirar o pé daqui para ir almoçar de repente, né? De tamanha acolhida que vocês têm aqui dos clientes. Então, quem ainda não veio, venha até o parque, aproveite. Nós temos ainda a sorte e eu acho que aí vem um pouco acho que assim, da mão de Deus, que faz percebe quando a gente é do bem e quer fazer as coisas acontecer, que nós temos até agora tido bons, né? São 3 dias maravilhosos, temos mais um dia de sol hoje e a previsão do tempo é que talvez entre terça e quarta-feira a gente tenha um pouquinho de umidade aí maior, mas assim, a gente teve todo esse problema de estiagem. Graças a Deus o tempo já melhorou, já deu algumas chuvas, o que infelizmente não foi uma safra, foi melhor do que ano passado, mas a gente mais um ano que a gente não teve safra cheia, mas também se agora mais 2 ou 3 dias não chover, vai fazer com que as pessoas tenham essa possibilidade de vir aqui mais comodamente, e se chover também, eu acho que tem, e ontem a gente recebia inclusive elogios de pessoas de fora da cidade, que não conheciam o parque ainda, eles, poxa, aqui que infraestrutura vocês têm de feira, de parque, todo ele, e nós repaginamos ele, nós reforçamos novamente o asfalto em todos os lugares aqui dentro, e melhoramos então muitas coisas já a partir da FEAGRE, que foi lá em setembro. Então muitas coisas já vinham sendo trabalhadas e a gente precisava dar continuidade e eu brincava com o prefeito, prefeito, caiu no teu colo uma feira dentro do Sesc Centenário. A gente esperou até o último instante vir algum recurso da esfera federal, não deu certo, ninguém nos ajudou, portanto, méritos aí a toda a administração municipal própria que entendeu a situação, que precisava acontecerem melhorias aqui dentro. O prefeito foi sensível a isso. Ele só de vez em quando ele brinca comigo, não te esquece que além de presidente da feira, tu é o secretário da fazenda, tu vai ter que pagar essas contas aí, né? Eu digo, olha, com gosto, se der tudo certo com a feira, e eu acho que vai dar, a gente depois vai ter todo um cuidado e um esmero para a gente fazer com que pague também essas contas aí, porque o parque ele é municipal, né? Então tem essa proximidade assim entre a municipalidade e a feira, que é uma associação
civil sem fins lucrativos. Ela acontece dentro do parque, mas eu acho que agora também o parque está melhorado para outros eventos agora, não só FENAMILHO e FEAGRE, mas outros momentos que possam acontecer grandes coisas. Eu ontem recebi uma sugestão muito interessante aqui. Pô, vocês já podiam agora começar a dar uma olhada aqui, ao invés de vocês montarem sempre uma estrutura para o carnaval nas ruas da cidade. Olha só, de repente vocês aproveitam esses camarotes que tem aqui e já faz aqui uma rua do carnaval aqui dentro mesmo. Quer dizer, mais uma atração que a cidade gosta muito, que está pela pandemia também um pouco parada, né? Parou, as escolas de samba acabam se desmobilizando, mas de repente, com uma estrutura que a gente tem aqui no parque agora, de repente volte com força total de novo. Mas era isso, muito obrigado pelo espaço que vocês sempre nos dão. E Letícia, eu digo assim, nada se faz sozinho. E também nada vai adiante se você não tiver a divulgação. Então, esses momentos de nós relatarmos, eu falo sempre para a imprensa, isso também do modo geral, e esse nosso bate-papo aqui, que eu sei que vai para muitas pessoas, é muito bom a gente ter essa divulgação. Você fazer e não ter divulgado, as pessoas não saberem, não conhecerem, e por essa razão, então, venham até a FENAMILHO, venham até o stand aqui do Sicredi, visitem, né? Temos mais essa semana toda, até o próximo domingo, quando também nós estaremos depois encerrando uma passagem da Esquadrilha da Fumaça aqui por cima, já foi confirmado. Dia 30 vai ser? Vai. Os aviões vão ficar aqui no aeroporto e daqui eles partem para uma apresentação em 13 de maio. 13 de maio, inclusive, eles têm, acho que são 3 aviadores da base aérea nacional que são de 13 de maio. E aí, então, eles tiveram aí uma deferência toda especial do Comando Maior aí, e trouxe eles vai trazer eles para 13 de maio. Como eles vão descer aqui, a gente conseguiu com que eles fizessem a formação a partir daqui. Então, eles vão fazer algumas, não toda a apresentação, mas uma breve apresentação aqui em cima do nosso parque também. Olha só, mais uma atração aí. É verdade. Voese, obrigado pela tua participação no nosso Papo de Valor. E assim nós encerramos mais um Papo de Valor diretamente da FENAMILHO com o presidente Voese. E venham conferir várias atrações, venham até o estande do Sicredi, tomar um cafezinho bem gostoso. Temos água geladinha, água quente para o seu mate também. E tem dias aí que temos pipoca, para quem gosta de uma pipoca. Enfim, venham conferir, vocês vão ver que tem muita coisa boa aqui em toda a FENAMILHO. Até mais!